derramando de amor por ti. Nessa noite, o Senhor tem alguns dias colocado soprado alguns versículos no meu coração. Está com a Bíblia ali? Eu quero falar um pouco nessa noite sobre os amigos do Senhor. João 3,16, vamos começar por lá, um versículo, uma passagem muito conhecida. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez esse versículo, 90% dos cristãos um dia se deparam com ele como algo eficaz na sua vida. Talvez um dos versículos que ele primeiro se torna a tornar a vida em nós seja esse. O primeiro versículo da Bíblia que nós tomamos parte disso de uma maneira eficaz na nossa vida talvez seja esse. Porque a Bíblia diz que um dia nós estávamos perdidos e o Senhor ele nos encontrou com esse amor. O Senhor nos encontrou com amor para a salvação. Um dia nós estávamos perdidos, um dia o Senhor um dia nos encontrou quando nós nem lembrávamos. Em algum momento da nossa vida o Senhor nos tocou quando nós nem pensávamos em ser tocados por Ele. A primeira vez que eu senti o toque de Deus na minha vida, eu não estava procurando por Ele. A primeira vez que o Senhor encontrou, que eu me achei com uma salvação diante de dele, às vezes eu sequer estava procurando por isso. Mas no meio do nosso caminhar, da nossa vida, desde que nós estivemos nessa terra, em algum momento determinado, nós cruzando por essa terra, o amor de Deus nos encontra e Ele nos aliança com algo. E eu gosto muito de dizer isso, porque esse amor que o Senhor determinou e que Ele derramou por nós, isso não dependeu de nós para nada. A Bíblia diz que a salvação ela é de graça. A salvação é para todo aquele que crê e se arrependa e creia que esse amor morreu por ele na cruz do Calvário, e isso é o suficiente para que ele tenha uma vida nova. E quando Jesus ele veio sobre essa terra, foi desse amor que ele estava falando. Quando Jesus ele veio sobre essa terra e ele passou o ministério dele sobre essa terra, andando por essa terra, foi esse amor que ele veio anunciar. Foi esse amor que João Batista dizia. Quando João Batista dizia bem assim, com as suas palavras, um profeta, quando ele dizia: se arrependa, porque o reino dos céus é chegado, João Batista estava anunciando esse mesmo amor para aquele povo. João Batista estava dizendo: se arrependam, porque aquele que veio, ele irá morrer pelos seus pecados, e você terá uma condição de andar com ele, você terá uma condição de ser salvo por ele, você terá uma condição de ter uma parte no reino dele. Então a amizade do Senhor por nós, ela sempre estará disponível.
O amor de Deus por nós, ele sempre estará disponível. O amor de Deus por nós, ele sempre estará a uma decisão nossa de alcançar e de experimentar esse amor. Só que eu digo para você uma coisa: no meio de tantos que escolhem viver esse amor, o Senhor, ele classifica, existe um amor que é para salvação. Só que eu digo para você uma coisa: existem níveis de amor que nós podemos enfrentar no Senhor. Existem níveis de amor que nós podemos escalar na nossa comunhão com Deus. Existem alguns níveis de amor que nós podemos experimentar um pouco mais profundo com Ele. Ou você acha que era igual? A Bíblia diz que existiu uma multidão seguindo a Jesus sobre essa terra, mas de repente ele chega diante do homem, ele olha para ele e fala assim: aí, você segue. É como se o Senhor estivesse falando assim: eu vou elevar um pouquinho esse amor, eu vou elevar um pouquinho o nível desse amor, e eu vou mostrar para eles que existe algo mais. Então Jesus chega diante de alguns homens e olha para eles simplesmente falando assim: ei, você segue. E aquele homem, ele larga tudo que ele estava fazendo, ele larga tudo que ele tinha, ele larga a profissão que ele tinha, ele larga tudo que ele estava fazendo, e ele começa a andar com aquele homem que chamou a ele para segui-lo. Mas digo uma coisa para você: talvez hoje seja fácil, se Jesus estivesse aqui, nós disséssemos: segue-me, conhecendo o Senhor como nós conhecemos, largar tudo e segui-lo. Mas quando Jesus chegou diante daqueles homens, não era esse Jesus que nós conhecemos. Era um homem. Era um homem que estava começando o seu ministério. Era um homem que já tinha feito talvez alguns sinais, alguns prodígios, mas tantos outros que houveram naquele tempo que fizeram as mesmas coisas. Mas a Bíblia diz que quando aqueles homens olhavam para Jesus e Jesus falava as palavras para eles, era como se eles olhassem para aquele homem e falassem: não, as palavras dele são diferentes. Esse chamado eu nunca ouvi na minha vida. Essa forma que ele me chamou, eu nunca ouvi isso. Era como Jesus olhasse para aquele homem e destrinchasse toda a sua vida, e olhasse para ele nos fundos dos olhos dele e falava: eu sei das suas feridas, eu sei de onde você veio, eu sei aonde eu te encontrei. Agora eu te peço uma coisa: se você quiser, nós podemos elevar esse amor um pouco mais, e agora eu peço que você me siga. Porque não foi assim conosco? Um dia nós nos encontramos com esse amor, um dia ele nos salvou, mas um dia, eu creio, porque comigo foi assim, um dia ele nos chamou num cantinho um pouco mais, ele olhou para nós e falou bem assim: tá bom, você está salvo, você tem certeza da sua salvação, os seus pecados foram perdoados, você nasceu de novo, mas agora eu estou te chamando para um pouquinho, para elevar um pouquinho esse amor. Agora eu peço para você: você quer me seguir? Só que uma coisa que o Senhor falou comigo nesses dias: a nossa condição de servir a Deus, isso é uma condição que nós precisamos entender. Porque muitas pessoas, elas estão andando com o Senhor nos dias de hoje, mas elas querem amar ao Senhor do jeito delas. Quando Deus, lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote ele tinha uma condição de entrar no Santo dos Santos, todas as vezes que Deus quis fazer algo sobre o homem, o Senhor ele coloca um mapa, ele coloca todas as instruções. Sempre não foi assim? Quando Moisés foi construir o templo, o Senhor deu para ele todas as diretrizes, do jeito que era, as medidas corretas, o material que era para ser usado tinha que ser daquela forma. Quando o sacerdote ia entrar na presença, o sacerdote tinha todo um ritual para se cumprir, para entrar naquela presença. E eu digo para você uma coisa: nos nossos dias, nós não podemos servir ao Senhor como nós achamos que devemos ser. Sabe, o nosso amor para com Ele não é o amor que nós queremos dar. Não é o amor que nós vamos dar para Ele da maneira que nós achamos que deve ser. Sabe, porque é por isso que muitos lugares por aí, tantas igrejas têm sido criadas. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem viver a sua vida do jeito que elas querem ter a sua condição de vida, elas querem viver do jeito que elas querem, mas no final elas querem oferecer ao Senhor o amor que elas querem oferecer. Mas nunca foi assim. Oferecer o nosso amor ao Senhor não é o amor que nós queremos dar. O Senhor nos deu algumas diretrizes de como nos relacionar com Ele em amor.
Vamos lá. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então aqui está um princípio básico para aqueles que amam o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que escuta as minhas palavras, aquele que tem... Sabe o que Jesus falou? Quando ele estava conversando com certos discípulos, uma vez ele falou assim: olha, vocês são meus amigos, sabe por quê? Porque tudo que o Pai tem me revelado, eu tenho revelado a vocês. Tudo que o Pai tem falado comigo, eu tenho falado para vocês. Sabe, quando Jesus ele pega aqueles homens, ele separa mais uma vez um grupo, e existe uma relação aí na amizade com Deus. Ele fala bem assim: olha, tudo que o Pai tem me revelado, eu tenho revelado a vocês. Por isso, vocês são meus amigos. Sabe quando Jesus ele fala bem assim: vocês são meus amigos, não é porque eu vos chamo de amigo, é porque existe uma revelação que o Pai me deu, que eu coloquei ela dentro de vocês, e essa revelação eu só dou aos meus amigos. E sabe por que existem muitas igrejas inclusivas hoje? É porque as pessoas elas querem viver do jeito que elas querem, elas querem ter a sua vida do jeito que elas querem, mas no final das contas elas querem dizer que elas amam o Senhor. Mas o nosso amor para com o Senhor não é o amor que nós queremos. Sabe, nós não podemos servir ao Senhor da maneira que nós achamos que nós podemos servir. O que eu faço para o Senhor não é a maneira do que eu quero fazer. Adorar ao Senhor não é a maneira que eu quero adorar. Sabe, adorar, porque senão seria muito fácil. Nós faríamos as nossas próprias leis e dizíamos que nós amávamos a Ele. Então quando eu pego o violão, quando eu pego alguma coisa, eu vou, não é o jeito que eu quero oferecer para Ele. Ele me ensinou alguma coisa a fazer. Ele diz que antes das palavras saírem dos meus lábios, Ele já conhece todas elas. E a Bíblia diz que os olhos deles estão sobre a terra procurando alguns. E quem são esses? Os verdadeiros. Os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor nos deu um mapa de como adorá-lo. Como que adorá-lo? Não é da maneira que nós queremos adorá-lo. É por isso que por aí o mundo canta do jeito que quer e eles são chamados de adoradores, mas Ele nos deu um mapa de como adorá-lo também. Ele disse que para adorá-lo primeiro, nós precisaríamos ter o seu espírito. Então eu digo para você, sem nascer de novo, não tem como adorar a Ele. Podem se cantar para Ele, mas sem nascer de novo não tem como adorar. Mas aí ele eleva um pouco mais esse nível. Ele diz bem assim: mas aquele que adorar, ele precisa nascer de novo. Mas quando ele fizer algo em adoração a mim, precisa ser de verdade. Precisa ser de verdade. E que verdade é essa? É porque o Senhor conhece as nossas palavras antes de sair dos nossos lábios. Então tudo que nós oferecemos para Ele, Ele já conhece a nossa intenção. Então quando Ele conhece a nossa intenção, Ele sabe se o que nós oferecemos para Ele é em verdade ou se não é. Então quando nós chegamos até a Ele e dizemos que nós o amamos, Ele olha dentro de nós e Ele fala bem assim: peraí, você sabe, será que você me ama mesmo? Então deixa eu ver as palavras que eu tenho colocado dentro de você. Porque eu digo isso: o amor ao Senhor, ele não é de palavras. O amor ao Senhor que a igreja oferece a Ele precisa ser um amor prático. Precisa ser, porque quando Ele demonstrou o amor por nós, Ele não bradou dos céus: eu te amo. A Bíblia diz que Ele desceu dos céus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando Ele foi provar o amor dele por nós, Ele não ficou dos céus dizendo: ei, eu te amo, ei, você é importante para mim. Não, a Bíblia diz que Ele desceu dos céus e Ele provou o amor dele para conosco. Então mais uma vez Ele nos deu um modelo de amor por Ele. Se não existir um modelo de um amor prático, não é amor. E se você não guardar os mandamentos dele, você não o ama. Então mais uma vez nós quebramos uma coisa: amar ao Senhor não é como nós achamos que nós devemos amar. Não, Ele nos deu uma forma de amar a Ele. Estar diante dele não é da maneira que nós achamos que nós devemos estar. Ele nos deu uma forma de nos entrarmos na presença dele.
Cantares capítulo 2, verso 7. Eu gosto muito desse versículo. Filhas de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo, que não despertem, nem acordem o amor, enquanto ele não o quiser. Eu me lembro até hoje, o dia que eu li esse versículo pela primeira vez. Eu estava dentro do meu quarto e eu peguei a Bíblia e falei: Senhor, fala comigo na palavra, me dê algum versículo, alguma coisa. E quando eu abri a Bíblia, foi o primeiro versículo que eu li. Quando eu li esse versículo naquele dia, eu não precisei ler mais nada. Aqui é um texto que ele é muito simples de compreender. O Senhor, ele olha para nós e fala bem assim: olha, eu tenho um amor disponível para você, mas já não é mais esse amor lá de João 3,16. Já não é mais aquele amor da salvação. Sabe, você pode muito bem receber esse amor, guardar ele dentro do bolso, vir para a igreja, se assentar no banco e não querer mais saber de nada. Sabe por quê? Porque isso não custou nada para nós. Mas ele já está falando aqui de um amor diferente. Ele sobe o nível mais um pouco. Ele fala bem assim: olha, eu te chamei para amizade, eu te chamei para revelar coisas para vocês que eu não revelo para os outros. Por isso que eu vos chamo de amigo. Eu chamei vocês para revelar a vocês algumas palavras. Sabe, não é à toa que você escuta algumas palavras, que você pode olhar para essas palavras e falar: eu creio que em outros lugares não se escuta isso, eu creio que outras pessoas não estão escutando isso. Sabe, não é porque ele não quer falar com outras pessoas, ele está falando com outras pessoas, mas existe um problema. Quando ele fala, essas pessoas, elas não obedecem. Quando elas falam, isso é tardio no coração. Foi isso que ele falou: vocês são necios, tardios no coração, vocês demoram para que a palavra entre no coração e vocês tomem uma atitude com ela. Aí ele está falando bem assim: olha, mas eu escuto quando você diz que me ama, eu escuto quando você está em adoração e você diz que eu sou importante para você. Mas existe um problema nisso tudo. Quando nós estamos nos relacionando com o Senhor, eu digo para você uma coisa: talvez nós não levamos isso muito a sério, mas Ele leva. E Ele diz bem assim, Ele fala para você: olha, eu peço para você. Tem uma versão que diz: eu conjuro-vos, ó filha. Como Ele está falando: eu peço, ó filha de Jerusalém, eu imploro para você, eu te peço uma coisa: se você não quiser esse amor, não o desperte. Se você não desejar esse amor, eu peço para você: não desperte ele, não desperte ele, porque ele cobrará esse amor. Mas aonde está escrito que ele cobra? Você se lembra da passagem de Pedro? Ele cobra. Sabe por que ele cobrou Pedro depois? Foi porque uma certa vez Jesus estava reunido com os discípulos e Jesus começa a falar da sua morte. E Jesus começa a falar da sua morte. Ele falava que era necessário que ele morresse. Então Pedro toma a frente dos discípulos e Pedro fala bem assim: Senhor, com você eu vou até a morte. Se for possível, eu morro por você. E por mais que Jesus, naquela hora, a Bíblia diz que Jesus, ele repreende a Pedro. Mas eu digo para você, todas as vezes que nós nos levantamos para falar do nosso amor por Ele, Ele leva a sério. Sabe, eu digo para você, Pedro, ele não mentiu naquele momento. Ele não mentiu naquele momento. Como assim ele não mentiu? Não. Você se lembra quando Jesus foi preso? A Bíblia diz que quando os soldados foram prender Jesus, o que ele fez? Ele arranca a espada e corta a orelha do soldado. Ele estava provando aquele amor. Ele falou que por Jesus, sabe, se naquele momento os soldados matassem ele daria a vida por Jesus. Sabe, eu digo isso, muitas pessoas falam: ah, Pedro era sanguíneo. Mas irmãos, isso é uma prova de amor por ele. No meio de 12, sabe, nós estamos aqui, já pensou, 12 homens juntos, vem prender um e os 11 não fizeram nada. Aqueles 12 discípulos estavam andando com Jesus, e quando Jesus foi preso, todos fugiram com medo. Pedro foi o único que arrancou a espada e tentou de alguma forma defender o mestre. Se ele errou, não importa, mas ele errou falando do amor que ele provou e ele falou que iria ter.
Quando Jesus quando Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado, não era sanguíneo, não era porque Pedro era bravo, não. É porque ele viu o mestre dele sendo preso. E ele falou que quando o mestre passasse perigo, se fosse possível, ele daria a vida por aquilo. Então ele provou do amor dele para com o Senhor. Só que a Bíblia diz que Pedro negou. Então quando Pedro nega Jesus, Jesus ressuscita, Jesus vai atrás de Pedro. E aquele texto que todos nós conhecemos, por 3 vezes Jesus olha até Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E algumas pessoas falam que Pedro ele não estava entendendo muita pergunta, talvez ele não estava respondendo da maneira que Jesus queria. Porque quando Jesus foi até Pedro perguntar: Pedro, tu me amas? Jesus estava cobrando aquele amor que Pedro falou que teria. Porque Pedro falou que o seguiria até a morte se fosse preciso. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas foram até a Pedro e falou bem assim: Pedro, tu és um deles, você é um deles, você andava com eles, você é parecido com eles. A Bíblia diz que Pedro, ele negou a Jesus, e ele não negava a Jesus com palavras simples. A Bíblia diz que ele xingava, a Bíblia diz que ele foi com palavras duras, dizendo que ele não servia, que ele não seguia aquele homem, que ele não o conhecia. Então quando Jesus vai até a Pedro, ele fala bem assim: Pedro, tu me amas? E Pedro falou bem assim: Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: não, Pedro, você não entendeu. Você me ama. É com aquele amor que você me falou que você teria. Porque você me negou, mas você disse que estaria comigo até a morte. Você falou que se fosse preciso, você daria a sua vida por mim. Porque muitas das vezes nós oferecemos um amor para o Senhor e falamos que nós temos um amor por Ele, mas quando Ele coloca esse amor à prova, nós diminuímos o amor. Quando nós oferecemos: Senhor, nós daremos a nossa vida para Ti, mas quando o Senhor nos pede alguma coisa, nós recuamos e falamos: não, Senhor, eu te amo, mas não é desse jeito aí que eu falei, não. Aí foi um pouco, eu não entendi muito, mas eu falei que eu te amo, Tu sabes que eu te amo, mas só não é desse jeito. Foi por isso que lá no final, quando Pedro foi ser morto, Pedro falou bem assim: olha, agora me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Sabe o que Pedro estava falando? É como se Pedro estivesse olhando para o Senhor e falasse bem assim: Senhor, naquela hora eu corri. Aquele dia que vieram me afrontar, eu corri, eu tive medo, eu não consegui te amar dessa forma. Mas quando Pedro foi morrer, Pedro olhou e falou bem assim: Senhor, agora eu te amo, daquele jeito que eu falei que eu ia te amar. Agora o meu amor por Ti é daquele amor que eu falei lá antes do Senhor ser crucificado. Agora o meu amor amadureceu, o meu amor resistiu a tudo isso. Agora eu posso dizer que eu te amo com um amor sacrificial. Então quando o Senhor ele vem a nós, Ele não vem te pedindo nada mais do que o amor que você disse que você ofereceria para Ele. É o amor que você ofereceria para Ele. É por isso que Ele te deu o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar na nossa fraqueza. Talvez a nossa fraqueza seja em amar ao Senhor como Ele quer que nós o amemos. Sabe, porque nós estamos aqui pedindo por algo mais precioso que existe sobre a face da terra, pela presença. Nós estamos aqui pedindo por algo mais precioso que um homem pode ter, a presença dEle. Por algo mais precioso que pode existir nessa terra, a glória dEle. Então quando o Senhor olha, fala bem assim: olha, se você está me pedindo isso, então eu posso te dar, mas eu exijo de você um amor maior do que você tem me dado. Eu exijo de você que você suba um pouco o nível desse amor, porque eu preciso confiar coisas maiores a você. E quando nós olhamos para Ele, o Senhor não olha para nós e fala bem assim: o Senhor não precisa te perguntar se você o ama, porque Ele falou que quem o ama guarda os seus mandamentos, que quem o ama obedece a sua voz, que quem o ama é obediente ao que Ele diz. Então, sabe, quando nós estamos vivendo aqui nessa terra e dizendo que nós amamos o Senhor, nós não precisamos, a nossa vida em si é uma declaração de amor para Ele. A nossa vida em si é uma declaração a Ele em amor. A nossa vida em si é uma declaração daquilo que nós sentimos por Ele. E quando nós acordamos todo dia, são essas palavras. Eu me lembro desse versículo quase todos os dias da minha vida. Quase todos os dias que eu acordo eu me lembro disso. Ele falou: não desperteis esse amor sem que você o queira.
Não desperte esse amor se você realmente não quiser, sabe? Não brinque de intimidade com Ele se você não quer ser íntimo dEle. Não brinque de intimidade, não deixe o Senhor no jardim esperando pela sua companhia se você não quer estar lá. Não brinque com a companhia do Senhor se você não deseja a presença dEle. A Bíblia diz que Adão saiu do paraíso, mas quando Adão caiu, Adão se escondeu. Mas a Bíblia diz que Deus estava lá do mesmo jeito. Deus estava lá do mesmo jeito. Sabe o que eu digo para você? Na nossa relação com Ele, quando nós dizemos que nós o amamos, que a nossa vida é dele, nós podemos não estar lá no lugar da intimidade, mas eu digo uma coisa para você: todos os dias Ele está lá. Todos os dias Ele está lá. Se você diz que você colocou no seu coração que você vai entregar a sua vida para Ele, eu digo para você: todos os dias Ele está lá. Todos os dias Ele está lá. Não importa se naquele dia você caiu, pecou, não interessa. Aquele dia que Adão pecou, Deus estava lá. E quando, sabe, Deus ele não vem até nós só quando nós oferecemos coisas boas para Ele, ou quando nós estamos em jejum, em oração, santificados, não. Quando nós pecamos, quando nós erramos, o nosso problema é que, sabe por que o pecado nos afasta dEle? O pecado nos esfria na nossa relação com Ele. Porque nós somos como Adão. Quando nós sabemos que nós erramos, quando o pecado traz uma consciência em nós de pecado, nós nos escondemos dele. Nós nos escondemos como Adão fez. Nós nos escondemos, e o inimigo ele vem na nossa mente e diz que você já não é mais digno, que você não é mais puro, você não pode mais entrar na presença dele, que você não pode mais adorá-lo, e nós nos escondemos nisso. Mas eu digo para você uma coisa: o Senhor continua lá. O Senhor continua lá. O Senhor continua lá te ouvindo. O Senhor continua lá, porque sabe, se tem um lugar que você pode ser mudado pelo Senhor, não é no culto, não é vindo na reunião, não é cantando músicas, não é sendo um ministro, não é pregando, não. Se tem um lugar que o Senhor pode mudar a sua vida, é no lugar que você disse para Ele que o amava. Se tem um lugar que o Senhor pode transformar, é no lugar que você diz que o amava, no lugar que você diz que é o encontro seu com Ele. Então nós precisamos aprender isso, e eu quero que você entenda isso. Nós estamos caminhando sobre essa terra, mas nós não podemos amar ao Senhor da maneira que nós achamos que devemos amar. Eu não posso servir ao Senhor do jeito que eu acho que tenho que servir. Eu não posso servir ao Senhor quando der, sabe, ou mais ou menos, ou quando eu achar que está legal, ou o dia que eu tiver afim eu sirvo direito, o dia que eu não tiver afim eu já não sirvo mais, sabe, o dia que eu tiver afim eu oro, o dia que eu não tiver, sabe. Ele diz que o meu amor por Ele não é da maneira que eu posso oferecer para Ele. Ele diz que é um amor de obediência. Porque se você não ser fiel no amor de obediência, você não conseguirá chegar a um amor de sacrifício. E nós vamos viver com essa frase na nossa mente a vida inteira: sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Mas sabe, são essas escalas do amor. Ele te salva, Ele derrama todo o amor dele por você. Depois Ele coloca os mandamentos dele dentro de você, para que você seja obediente a essas palavras. Não foi isso que Ele disse aos discípulos? Quando Ele foi lavar os pés dos discípulos, e Ele vai lavar os pés de Pedro mais uma vez, Pedro olha para Ele e fala bem assim: eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Ele olha para Pedro e fala bem assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala bem assim: olha, não, peraí, não só os pés, mas os pés e a cabeça. Aí ele olha para Pedro e fala bem assim: não, Pedro, só os pés é necessário. O resto, a palavra que tem ouvido tem tratado de limpar. Isso mais é uma vez, é uma escala de amor dele para conosco. As palavras que você tem ouvido, talvez sejam palavras simples, talvez sejam palavras pequenas. Sabe, o Senhor Ele não é aquele que fala todos os dias. O Senhor não é aquele que todo dia tenha uma palavra nova, não.
porque nenhuma palavra que Ele dá já é suficiente para você andar com isso por anos. Já é suficiente para você, sabe? O Senhor só trará algo novo a você quando você já for fiel àquilo que Ele já te deu. Então você compreende isso? Primeiro Ele te chama para a salvação, Ele derrama o amor dele para você e isso não te custa nada. Depois Ele te chama e Ele fala bem assim: se você quer se separar mais um pouquinho, eu vou derramar alguns mandamentos sobre você. E não são aqueles mandamentos simples, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, porque isso a Bíblia diz que o jovem rico fazia desde que a sua mocidade. Não foi isso que ele falou? Ele está falando de mandamentos um pouquinho mais profundos. Ele está falando de uma relação mais íntima. Ele não está falando dos mandamentos lá do jovem rico, porque o jovem rico, quando foi seguir, o Senhor falou bem assim: cumpra os mandamentos. Ele fala: não, esses mandamentos eu estou cumprindo eles desde a mocidade. Eu entendo disso, eu tenho feito isso a minha vida inteira. Então Jesus olha para ele e fala bem assim: então tá bom, então pega tudo que você tem e dê aos pobres. Aí a Bíblia diz que ele se entristeceu. Isso é uma escala de amor para nós. Ele não está falando daquelas coisas simples, não. Ele está falando que Ele vai te elevar um pouquinho e Ele vai te pedir algumas coisas. E Ele vai começar a te pedir algumas coisas, sabe? E tudo que o Senhor tem pedido de nós nesses dias, talvez coisas que você não consiga dar, mas se você não conseguir dar o seu tempo para Ele, você não é capaz de dar mais nada para Ele. Se você não conseguir dar para Ele as coisas simples, você não é capaz de dar as coisas profundas. Se você não conseguir dar para Ele o seu tempo, se você não conseguir dar para Ele meia hora do seu dia, 1 hora do seu dia, se você não emprestar os seus olhos para Ele por 10 minutos para a sua palavra, se você não emprestar os seus ouvidos para Ele por 15 minutos, 20 minutos, como que você pode ter um amor sacrificial por Ele? Aí nós estamos fazendo o que o mundo faz. Sabe o que o mundo faz? Eles vivem a vida do seu jeito, eles fazem as coisas do seu jeito, eles vivem uma vida sem regras, com promiscuidade, sem nada, sem zelo nenhum. Mas quando eles vão em algum lugar, eles levantam as mãos e estão lá como homens e mulheres de Deus. Mas Deus mais uma vez fala: eu não vos dei um amor para você me oferecer Ele do jeito que você quer. Você entende por que o nosso amor por Ele não pode ser do jeito que nós queremos dar? Porque se nós oferecemos o amor do jeito que nós queremos, nós faríamos as nossas regras. E se nós faríamos as nossas regras, nós estaríamos infringindo os seus mandamentos. Mas o que Ele requer de nós? Ele quer que você chegue aonde Pedro chegou, a um amor sacrificial. Mas primeiro Ele precisa que você faça aquilo que nós lemos: os meus amigos são aqueles que guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Eu quero encerrar com esse texto. No entanto, contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Esse texto ele traz uma coisa talvez que passe desapercebido nos nossos olhos. Essa igreja era uma igreja que ela tinha suas virtudes diante de Deus. Ela tinha suas virtudes, ela tinha os seus pontos fortes, ela tinha, sabe, quando o Senhor olhava para ela, quando o Senhor começa esse texto, o Senhor não começa já falando dos seus defeitos, Ele começa falando das suas qualidades. Mas aqui está um ponto que nós precisamos entender: o primeiro amor. Por anos nós ouvimos nas igrejas que as pessoas elas olham para ela e falam: o meu primeiro amor acabou, o meu primeiro amor se foi, eu já não amo o Senhor como eu amava antigamente. Nós já ouvimos isso muitas vezes.
No primeiro amor eu fazia isso, os meus olhos brilhavam por isso, eu servia ao Senhor, eu amava de uma tal maneira, eu orava tanto, eu passava o dia inteiro fazendo isso, não era peso nenhum, não tinha dor nenhum, eu fazia isso com prazer. Mas quando o Senhor ele começa esse texto, ele fala bem assim: olha, lembre-se de onde caiu e arrependa-te. Então eu digo para você, quando o Senhor fala da perca do primeiro amor, Ele não diz que isso é algo passageiro. Ele diz que quem não vive em primeiro amor precisa se arrepender e saber aonde você caiu. O primeiro amor não é algo passageiro. O primeiro amor não é o amor da conversão. O primeiro amor não é o amor de quando você se converteu e você acha, não existe segundo amor. Servir ao Senhor sempre será o primeiro amor. Servir ao Senhor sempre será o primeiro amor. Porque servir ao Senhor, Ele sempre será o primeiro. É como nós cantamos, quando nós acordamos, Ele é o primeiro. Quando nós dormimos, Ele é o último a nos lembrar dEle. Quando nós estamos passando o nosso dia, Ele precisa ser lembrado. Quando nós fazemos algo para o Senhor, como oferta para Ele, precisa ser em primeiro amor. E sabe por que nós oferecemos as coisas de qualquer maneira? É porque nós nos esquecemos do primeiro amor. Mas Ele diz, portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. E qual era esse princípio? Aí você pode se lembrar. Aí o Espírito Santo é capaz de se lembrar o que você fazia no princípio, quando os seus olhos clamavam por Ele, quando os seus olhos choravam ao ouvir a voz dEle. Sabe, quando tocar um violão, quando tocar um teclado, quando cantar não era tão mecânico, mas era prazeroso. Quando vir à igreja era prazeroso, quando orar era prazeroso, quando estar com os irmãos era prazeroso, quando servir ao Senhor era um prazer, quando ler a palavra era prazeroso. Isso é o primeiro amor. E Ele diz, se você ainda não vive mais nesse primeiro amor, isso não é algo passageiro. Você precisa se arrepender e voltar atrás e praticar as primeiras obras que você fazia. Praticar as primeiras obras que você fazia. É isso que Ele diz para nós. É isso que Ele diz para essa igreja. Eu requero de você um amor sacrificial. Mas como nós chegaremos a esse amor sacrificial? Primeiro de tudo, nós precisamos obedecer aos mandamentos que Ele tem nos dado. Obedecer às palavras que Ele tem liberado sobre nós. Obedecer às palavras que Ele tem liberado sobre nós. Porque senão nós não conseguiremos oferecer. É isso que Romanos diz: ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo diante dEle. Diante dEle. Diante dEle. É isso que nós precisamos aprender. Nós não podemos adorar como nós achamos que devemos adorar. Não. Hebreus diz que quando você entra na presença dEle, você precisa entender isso. Hebreus diz que quando nós entramos na presença dEle, já não existe um sangue de animal lá para que o sacerdote entre. A Bíblia diz que o sangue do Filho de Deus está sobre você quando você entra na presença dEle. Você precisa entender isso. Porque se nós entendêssemos isso, a nossa adoração seria diferente. Todas as vezes que eu levanto as minhas mãos para Ele, não depende só de mim. O sangue do Cordeiro está sobre mim. Existe um sacrifício para que isso pudesse ser feito. Nós ceiamos todas as vezes que nós entramos na presença dEle. Você sabia disso? Não é só o pão e o vinho que nós comemos aqui. Amanhã de manhã, quando você levantar da sua cama e você levantar as suas mãos e começar a orar, você está ceando. Porque se você não comer do pão e não beber do vinho, você não tem parte com Ele. Porque se o sangue dele não estiver sobre você, você não pode entrar na presença dEle. Porque se você não fizer isso, você não pode entrar na presença dEle. Então se você sente a presença dEle, você está ceando. Você só não está com o pão e o cálice nas mãos, mas espiritualmente falando, o sangue dele está sobre você. Então quando nós estamos aqui reunidos em oração, o sangue dele está derramado sobre nós. E ele diz uma coisa, ele olha para nós, e sabe, talvez isso tenha que trazer um peso sobre nós. Ele diz que nós somos o fruto de um penoso trabalho.
tudo que ele passou na cruz, ele disse que ele deixou um fruto sobre isso, e esse fruto é você. Então, se esse fruto sou eu, olhando para ele, por isso que eu não posso adorá-lo sem antes entrar na cruz, eu não posso adorá-lo sem antes me achegar à cruz, a cruz precisa estar diante de mim. Por isso que o mundo não pode adorá-lo, porque o mundo ainda não entendeu o preço da cruz, o mundo ainda não se achegou à cruz, o mundo ainda não entendeu qual o significado da morte dele na cruz. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos. Nós só precisamos de uma coisa. Nós precisamos, e eu digo isso, se tem uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, o Senhor fala: você precisa ser zeloso pela minha presença, precisa ter zelo pela presença. Quando Jesus entrou na casa daquele homem, a Bíblia diz que uma mulher foi aos seus pés, todos os outros o trataram como se fosse um qualquer. Todos os outros trataram como se fosse um homem qualquer. Todos os outros olharam para ele, talvez como todos os outros, querendo julgá-lo, querendo pegá-lo de alguma forma, querendo pegar algum erro nele para poder condená-lo em alguma coisa, ou dizer alguma coisa que fosse contra aquilo que ele dizia. Mas a Bíblia diz que aquela mulher foi aos seus pés. Aquela mulher foi aos seus pés. A Bíblia diz que um homem leproso se assentou com ele, olhou com ele, conversou com ele e continuou da mesma forma. Sabe por quê? Por não ter zelo pela presença. Não foi isso que ele disse? Eu entrei na sua casa, você não me recebeu como deveria, você não me tratou como deveria, você não me recebeu com um ósculo santo, você não olhou para mim, você não beijou a minha face, você não olhou para mim. Mas essa mulher não. Essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. É isso que faz a diferença no nosso meio. É isso que nós estamos atrás. Sabe quando a presença de Deus vai nos envolver nesse lugar? Quando nós começarmos a oferecer um amor para Ele, não do nosso jeito, mas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja, do jeito que Ele nos pediu, mas do jeito que Ele nos pediu, e muito mais do que isso, do jeito que nós dizemos um dia que nós ofereceríamos para Ele. Ele está aqui. Ele se move aqui. Ele se move aqui. E sabe o que Ele quer de nós? Ele não está te pedindo nada. Ele só está pedindo o que você já ofereceu para Ele. E sabe quando o Senhor olha para nós, Ele não nos lembra como caído, Ele não nos lembra como desleixado, Ele não olha para nós como pessoas que fazem as coisas para Ele de qualquer maneira, não. Ele olha para nós e lembra do Wagner do primeiro amor. Ele lembra do Fabrício no primeiro amor. Ele não olha para nós como um cara que não se levanta, que não desperta, que não quer, não. Ele lembra de nós como o Wagner do primeiro amor. Porque quando ele foi até a Pedro, ele lembrou do Pedro que arrancou a espada e cortou a orelha do... Ele falou: não, esse cara eu preciso dele. Esse cara eu preciso dele, porque no meio de tantos, eu preciso usar esse amor, esse ímpeto de amor dele, porque eu preciso fazer algo através dele. Então quando o Senhor olha para nós, Ele olha para nós como o primeiro amor, porque Ele é o Deus do primeiro amor. Ele é o Deus do primeiro amor. Ele é o Deus que olha para nós e nos lembra do Wagner do primeiro amor. Então é isso que eu faço todos os dias. É isso que eu tenho tentado fazer todos os dias. Sabe o que eu tenho tentado fazer? Fazer as mesmas obras que eu fiz lá no princípio. E as obras que eu fiz lá no princípio não era cantar, ministrar ou pregar, não. As obras que eu fiz lá no princípio era quando tudo era para Ele. As minhas obras no princípio era quando tudo era para Ele. As obras do princípio são essas. Sabe, eu não me converti com as pessoas tendo que me deixar fazer as coisas para me prender na igreja, não. Pelo contrário, quando eu me converti, se tinha uma coisa que não me deixavam fazer na igreja, era a obra. As pessoas não deixavam eu tocar na igreja, então eu peguei o meu violão e fui para o monte. As pessoas não deixavam eu ter uma oportunidade na igreja, então eu pegava o meu violão e todo o pé inchado que tinha na rua, todo mundo que estava numa reuniãozinha, eu parava lá com o meu violão e ministrava o meu violão. Então tudo que eu faço nos meus dias é me lembrar das obras que eu praticava lá no início. Quando o Senhor está falando dessas obras, não são obras, não é a palavra, sabe, não é o que você fazia para Ele, não é o que você
não é o seu ministério diante dele, não. É as obras do início. Então eu digo para você, o amor, o primeiro amor, ele não passa. O primeiro amor não é uma estação. O primeiro amor não é uma estação na sua vida que passou e você está esperando uma próxima estação. Não, o primeiro amor é a estação que o Senhor criou, é o jardim que o Senhor criou para se encontrar com você. O primeiro amor é o seu jardim para se encontrar com Ele. O seu primeiro amor é o seu jardim para se encontrar com Ele. É o seu jardim, é o lugar do seu encontro, é a tenda que Ele colocou dentro de você para que você ansiasse estar com Ele. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra que o Senhor liberou sobre nós. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele deseja de nós. A nossa expectativa tem que ser essa. Quando nós saímos da nossa casa e viemos aqui, sabe, isso não pode ser um peso para nós. Não. Isso tem que ser prazeroso para nós. É um prazer. Se encontrar com Ele precisa ser um prazer. Estar com Ele precisa ser um prazer. Se eu faço algo para Ele, precisa ser prazeroso. Sabe, é prazeroso, irmãos. Quando você vai fazer algo para Ele à noite, você passa o dia todinho pensando em fazer algo para Ele. Sabe, o Senhor leva em consideração isso. O Senhor, sabe, Ele nos trata como crianças, como meninos nas tuas mãos, porque é isso que nós somos diante dEle. Talvez diante dos homens nós podemos saber alguma coisa, nós precisamos ter um entendimento de alguma coisa, mas não, diante do Senhor nós somos meninos em tuas mãos, crianças em tuas mãos, filhos dependentes do colo do Pai, e é isso que Ele quer de nós. Ele quer a sua dependência diante dEle. Mas sabe o que Ele olha para nós e Ele fala nessa noite? Olha, eu sei que você tem me amado, eu sei que o seu amor por mim ele é real, mas o Senhor quer elevar esse amor diante de nós um pouco. Ele olha para nós e fala bem assim: agora eu preciso que você me ame do meu jeito, com os meus princípios, com a minha regra. Curva a sua cabeça. Eis-me aqui em tua mesa, Pai. Trago uma canção, outra vez me atrair com tua doce redenção, vinho e um cálice, mesa só para dois. Eis-me aqui na tua mesa, Pai. Trago uma canção, outra vez me atrair com tua doce redenção, pão parecido e um cálice, mesa só para dois. Como agradecer-te, as palavras me escapam, mas quando eu te vejo, sempre acabo face ao chão. Como agradecer-te,
as palavras me escapam, pois quando eu te vejo, sempre acabo face ao chão, desfeito em gratidão. Faça sua oração diante dele. Ninguém mais do que você sabe as suas dificuldades de estar diante dele. Ninguém mais do que você sabe as suas barreiras. Ninguém mais do que você sabe as suas limitações diante dele. Então coloque isso diante dele agora. Ele diz: olha, arrependa-te de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Ninguém mais do que você sabe o que você deixou no meio do caminho. Então nesse momento, enquanto nós ministramos, comece agora. Ele não vem para nos acusar, ele vem para nos ajudar. Ele disse que não deixou um espírito de acusação, ele disse que deixou um consolador sobre nós.